voltando aqui. Na outra aula a gente viu o método dos nós e nessa vai ser o método das seções e a lista de exercício. Então, que nem falei, o método das seções consiste em partilhar uma treliça em um ponto qualquer para a gente determinar a força nas barras, né? Seja essa força de tração ou compressão. Então, vamos imaginar essa barra aqui e a gente partilha exatamente nessa onda aqui. Vocês podem ver ela partilhada aqui, o item A, B, C, D, partilhado aqui, e as forças FCE, FCF, FDF se tornam, entre aspas, forças externas dessa seção. Vamos para o exemplo. Então, imagina que a gente tem essa treliça aqui e a gente precisa determinar FCE, FCF e DF, né, que são essas três forças aqui, né? Então, primeiro a gente faz o diagrama de corpo livre, né, que é esse diagrama aqui. Percebam que aqui eu tenho um apoio fixo e aqui um apoio só em X, né? Perdão, só em Y. Então, primeiro a gente desenha o diagrama de corpo livre, que está aqui, com as forças em cima, e determina essas duas forças aqui, né? Se a gente fizer aí o somatório das forças em X, vai ver que B1 é zero, porque não tem mais nenhuma força em X. Se a gente fizer o somatório dos momentos em B igual a zero, a gente vai achar que o J2 é igual a 7, né? Fazendo esse somatório dos momentos aqui, a conta é a seguinte, né? É 12, que é a distância aqui, vezes J2, que é uma força que gira o ponto B no sentido anti-horário, por isso é positivo, menos 4, que é essa força aqui. Vocês veem meu mouse, né? Uhum, sim. Menos 4, que é essa força, vezes 9, que é a distância perpendicular. Menos 8, que também é essa força aqui, vezes 6, que é negativo porque gira em sentido horário. Vocês vão achar J2 igual a 7. E depois, fazendo o somatório dos momentos em relação a J, vocês vão achar que a força B2, que é essa força aqui em Y, ela vale 5. Eu fiz aqui o somatório dos momentos em relação a B para determinar J2, mas se vocês repararem bem aqui na seção que a gente vai utilizar, J2 é até irrelevante, né? Nem precisava determinar. Então, seguindo agora com a seção, percebam, vou ler essa parte aqui primeiro, ó, que o exercício pede CE, CF e DF. CE, CF e DF. Então, eu partilho exatamente aqui, de forma que essas três barras se tornem forças externas para a seção que eu vou utilizar. Então, a gente sempre escolhe uma seção que as forças nas barras que a gente quer determinar se tornem forças externas. Então, eu refiz o diagrama de corpo livre, agora só da seção, com B1 igual a zero e B2 igual a 5 kN, que a gente achou no diagrama de corpo livre da estrutura como um todo, da treliça como um todo. Então, vamos aos cálculos, né? A gente repete as determinações aí que a gente já está cansado de ver durante a nossa aula, que é o somatório das forças em x é igual a zero, o somatório das forças em y é igual a zero, e o somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer, ele também é igual a zero. Mais para frente eu explico o que isso quer dizer aqui, que é qualquer ponto na treliça. Então, se a gente tem essa estrutura aqui seccionada, a gente pode começar os cálculos com o somatório das forças em y. Percebam, perdão, aqui, que eu tenho duas forças em y, né? B2 e esse FCF.
porém eu preciso decompor o FCF. E como que a gente decompõe, né? Eu tenho esse ângulo, e aí eu repito o que falamos na aula passada, né? Para determinar o ângulo é sempre a inclinação e não o módulo dessa força. Então, a inclinação dessa força aqui, ela é a tangente dela, né, o cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto 3, cateto adjacente faltou aqui, mas ele é 3 também, se a gente voltar aqui na estrutura toda. Então, a gente determina aqui alfa, que é 45 graus, né, e é até óbvio quando isso aqui é um triângulo retângulo reto, né, de dois catetos iguais, então o ângulo é de 45 graus. Fazendo essa continha aqui do somatório das forças em Y, vocês vão achar que FCF é 7,7 kN, ou 5 raiz de 2 kN. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tudo bem. Sim. Segundo, a gente faz o somatório dos momentos em relação ao ponto C, que é esse ponto aqui. A treliça, por definição, ela é um corpo estático, né? É um corpo que não tem movimento. Então, por isso que o somatório das forças e dos momentos, eles são iguais a zero. Então, na estrutura seccionada, nessa parte aqui, a gente mantém tudo isso, que essa seção, no caso, ela está em repouso, ela não tem movimento. Então, se a gente fizer o somatório dos momentos em relação a C, nós temos duas forças, né? Já desconsiderando B1, que é nula. Então, a gente faz o somatório dos momentos aqui, vamos achar que B2 vezes 3, que é a distância perpendicular aqui, mais FDF, que é essa força aqui. Óbvio que FCE e FCF não geram momento em relação ao ponto C, né? Porque elas estão justamente aqui no ponto C. Aí a gente acha que FDF, essa força aqui embaixo, ela é igual a 5 kN. Bom, só falta uma incógnita no nosso exemplo aqui. Então, a gente faz o somatório das forças em X, e em X eu tenho B1 que é nula, então eu desprezo. Eu tenho FDF, FCF e FCE. Só que FCF eu preciso decompô-la. Então, pegando essas três forças aqui em X, eu tenho isso daqui. B1, quatro forças na verdade, né? Só que B1 é nulo. Então, eu tenho FDF aqui embaixo, mais FCF vezes o cosseno de alfa, porque eu preciso decompor essa força aqui em X, mais FCE, que é o que eu vou determinar agora, fazendo essa continha aí. Vocês vão achar que FCE é igual a menos 10 kN. Do mesmo jeito que no método dos nós, quando uma força ela tem um sinal negativo, significa que ela está comprimindo a barra, né? Que a gente, entre aspas, colocamos o sinal errado aqui, né? A gente fez uma suposição de que essa força estava para cá, e na verdade, para cá, perdão, e na verdade ela está de outro jeito, né? Ela está sendo comprimida. Então, essa é a resposta do exercício. Foi me pedido a força na barra CF, na barra DF e na barra CI. Finalizou. Alguma dúvida nesse exemplo? Não. Não, a princípio não. Então, vamos para o seguinte. Lá na página 8, ou slide 8, tem uma determinação lá que é a seguinte, que o somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer, ele é igual a zero. Sendo esse ponto na seção, né, nesse caso aqui, por exemplo, no exercício anterior, eu fiz o somatório dos momentos em relação a C, que é um ponto na parte que eu seccionei. Porém, eu também posso fazer o somatório dos momentos em relação a outro ponto da seção, um ponto fora da seção.
dentro da treliça como um todo, mas fora da seção que eu vou utilizar. E esse exemplo aqui eu vou mostrar aqui. Eu quero as barras, as forças nas barras HC, que está aqui, espero que vocês estejam vendo aí meu mouse, HE, que está aqui, e DE, que está aqui embaixo. Só que dessa vez, eu vou fazer o somatório dos momentos em relação a E. Vamos lá. Então, o primeiro passo é igual ao anterior, eu faço o diagrama de corpo livre da estrutura como um todo, fazendo somatórios, se a gente quer as forças nessas 3 barras aqui, as forças B aqui, B1 e B2, são desnecessárias, concordam? Então, eu não preciso determiná-las. Então, eu faço o somatório dos momentos aqui em relação a B, porque aí eu não utilizo essas forças, e consigo determinar FA1. Então, o somatório dos momentos aqui em relação a B, ele é o quê? FA1, que é negativo, porque gira o ponto B no sentido horário, vezes 16, que é essa distância aqui, mais 50, que é essa força aqui no ponto C, vezes 4, porque a gente utiliza a distância perpendicular sempre, positivo, porque gira no sentido anti-horário, mais 90, que é essa força aqui, vezes 8 também positivo, porque gira no sentido anti-horário. Então, fazendo essa continha aqui, vocês vão achar que FA1 é igual a 920 dividido por 16, que é 57,5 kN. Tudo bem com a estrutura, com o diagrama de corpo livre da estrutura toda, né? Luiz, só para você não perder aí o fio da meada, na outra aula a gente viu o método dos nós e nessa estamos vendo aqui o método das seções. Eu já mostrei para eles aí que a gente consegue seccionar uma treliça para determinar a força em algumas barras, né? E agora eu estou falando que a gente consegue determinar essa força considerando um ponto qualquer na treliça, e não só um ponto na seção que foi, entre aspas, escolhida aí, né? Então, seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Então, o exercício me pede aqui o seguinte, né? As forças nas barras HC, HE e DE. Então, eu faço aqui o somatório dos momentos em relação a B e encontro meu FA1, que é essa força aqui no ponto A, em Y. Agora eu secciono, aqui faltou a curvinha, mas a minha seção ela vai ficar exatamente aqui, né? Nesse ponto. E aí eu redesenhei aqui a estrutura ADH. Vejam que agora eu mantive o ponto E. Pelo seguinte, vocês vão concordar comigo que se eu fizer o somatório aqui em relação a D, por exemplo, eu vou ter duas incógnitas, que é FHC e FHE, que a gente vai utilizar essa expressão aqui. A gente teria essa expressão aqui. Só que se eu tenho duas incógnitas, apesar de conseguir resolver por sistema, se eu tivesse só uma expressão, seria impossível resolver isso daqui. Então, qual o método que a gente utiliza? Novamente, a determinação de uma treliça, por conceito, ela é estática, né? Ela é um corpo em repouso. Então, o somatório dos momentos em relação a qualquer um dos pontos, ele tem que ser igual a zero. Então, mesmo que E esteja fora dessa seção aqui, o somatório em relação a ele também vai ser zero. Então, seguindo aqui, o que é que a gente faz? Então, a gente utiliza o somatório aqui dos momentos em relação a E, e aí a gente teria a seguinte expressão, né? Que é menos A vezes 8, porque gira a força A que gira o ponto E no sentido horário, vezes 8, que é a distância, né? 4 mais 4, menos FHC, menos por quê? Porque FHC está aqui, né? Só que eu preciso de FHC em X e em Y. Então, o que é que eu faço? FHC em Y, ele é a força, o módulo da força FHC,
vezes o seno de alfa. O seno de alfa, porque alfa é esse ângulo aqui, né? Então, para fazer a decomposição em y, eu utilizo o seno do ângulo, vezes 4, que é a distância perpendicular. Se a força y está aqui do ponto H para cima, a distância perpendicular é esse 4 aqui. Menos FHC em x. FHC em x é o quê? É o cosseno, é o módulo da força vezes o cosseno do ângulo. Então, aí eu teria essa força aqui, e para determinar o momento em relação a E, eu multiplico pela distância, que aqui está 2, essa distância perpendicular aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Aí preciso explicar por que que nesse caso a gente só tem uma incógnita, né, que é FHC. Se eu estou fazendo o somatório dos momentos em relação a E, FHE é irrelevante para mim, ela não gera momento em E. Então, por isso que eu considero essa força aqui. FDE já seria irrelevante porque está no mesmo ponto, né? Mas ainda mais porque FDE também é uma força que não gera momento em E. Então, seguindo com o exercício, a gente precisa determinar aí o meu ângulo alfa aqui, que tem cateto oposto igual a 2, cateto adjacente igual a 4. Então, a gente utiliza essa regra trigonométrica aqui e vamos achar que o ângulo é 26,56 graus. Então, aí é só a gente baixar essa equação aqui, né? Continuar resolvendo ela aqui. A1 é 57, 8 é a minha distância, FHC é a incógnita que eu vou precisar definir, seno do ângulo vezes 4, que é a distância perpendicular para y, e 2 aqui, que é a distância perpendicular para x. Então, fazendo essa continha aí, vocês vão achar que FHC é igual a menos 128,63. O sinal negativo, novamente, como na aula passada foi explicado, significa que essa barra FHC ela está em compressão. Tudo bem, pessoal, fazer aqui o somatório dos momentos em relação a um ponto que não está na minha seção? Levi, só uma dúvida. Uhum. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Aí foi transformado em θ de 26,56, que é o ângulo? Ou não? Sim, só um minuto. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para eu conferir essa conta aqui. Vamos lá. Evidentemente, 2 sobre 4 dá 5, né? Daí a gente utiliza função, né? Shift, tangente menos 1 de ponto 5. 26,56. Isso mesmo. Tá, obrigado. Eu não lembrei a função aqui. Deu certo? Ok? Obrigado. Outra que é bom de nada, outra que é bom lembrar também, que sempre ocorre aqui comigo, por exemplo, no próximo exemplo aqui, o resultado é 0, só que como a gente vai cortando as casas, né? Ele nem sempre dá zero exato, dá 0,0005. Nesse caso, vocês podem considerar zero, mas é a função. Vamos lá. Vocês têm uma calculadora Cássio igual a minha ou não? Sim. Quando dá um número muito, muito pequeno, ele costuma vir em exponencial, né? Então, não sei se vocês sabem, mas não custa nada relembrar, mas tem uma setinha amarela para a esquerda, 0,0005. 5 agora? Pode ser. 1, Igual, 0, 0. 5 igual. deu 5 Dá vezes 10 a menos 5, né? Isso. Shift End. Nossa, gente. Só por causa do zero? Isso.
Isso daí é só para voltar as casas, né? Para tirar da exponencial. Mas sai da exponencial, continua 0,5 de 10 a menos. Faz mais uma. Aperta o Enter. Shift Enter. Ah, Bom, sim. tem o 10 aí, mas é elevado a zero, né? Saiu da Isso. exponencial. Bom, para quem já sabia é irrelevante, mas para quem não sabia, né? Nunca tinha. nunca tinha usado, não. Também não. Yes, fica- O problema dessa calculadora aqui é a vírgula, né? Se confundir vírgula com ponto. É. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela de novo? Sim. Sim. Então, resolvido aqui, o Marcos, sobre o ângulo? Ok. Então, vamos lá. Seguindo, como a gente já determinou aqui FHC, que é essa força, resta a gente determinar FHE e FDE. E como que a gente faz? Podemos fazer agora o somatório dos momentos em relação a H, que também vai ser igual a zero. Então, eu tenho duas forças que geram momento em relação a H, né? Que é A e FDE. Então, menos A vezes 4, que é essa distância aqui, mais FDE, que gira o ponto H no sentido anti-horário, por isso que é positivo, vezes 2, que é essa distância aqui, né? A distância do ponto H até o ponto D, perpendicular à força, no caso. Então, a gente vai achar que FDE é igual a 115. Substitui aqui, né? Coloca o 57 no lugar do A, vezes 4 dá 230, se não me engano. Dividido por 2, 115. Então, achamos FDE. Por fim, falta só o FHE. Aí, o que é que eu faço? A outra determinação que a gente tem é que o somatório das forças em X na seção, ela é igual a zero. Então, FDE mais... São todos mais, né? Porque eu supus que todas as forças estão positivas em X. Então, FDE positivo, FHC positivo, só que eu preciso decompor, mais FHE também positivo, e eu também preciso decompô-lo aqui em X. Fazendo toda essa continha aqui, vocês vão achar aí 0,0000 alguma coisa, que é zero, né? Para essa conta, vocês precisariam usar essa setinha aí, se quiserem tirar da exponencial. Então, fazendo essa conta, vocês vão ver que o resultado é de FHE. FHE é uma força nula, né? E essa é a resposta do exercício, pessoal. Foi me pedido FHE, que é zero, FHC, que é 128,63, força de compressão, e FDE, que é uma força de tração em 115 kN. Alguma dúvida?